Olá, sociólogos! Tudo bem? Desde já agradeço pela atenção e pelo seu tempo. Peço para compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Deixe aí seu comentário nesse vídeo, assim como o seu joinha. E a temática proposta é acerca da teoria econômica. É claro que existem outros teóricos da economia, mas neste vídeo vamos focar em três economistas, por assim dizer, britânicos, né? O Adam Smith, o David Ricardo e o John Keynes, em períodos ali diferentes, mas eles já trazem uma reflexão mais profunda acerca da questão da economia. O próprio termo economia, ecos, né, oikos, casa, anomia, as normas da casa. E por assim dizer, né, esses três economistas britânicos, eles trazem aspectos, principalmente no período que eles vivem, em período do desenvolvimento industrial, né, o Keynes, em um momento de crise, período das duas primeiras guerras, a própria crise, né, de 1929 com a quebra da Bolsa de Valores, enfim, eles começam essa reflexão acerca da necessidade de entender a dinâmica da economia. E por assim dizer, a escola britânica, né, da economia é o que influenciou muito o pensamento liberal ou neoliberal, por assim dizer, e posteriormente, né, as próprias escolas norte-americanas também desenvolvem aspectos importantes da estrutura do pensamento neoliberal e capitalista. Então vamos analisar desde Adam Smith até John Keynes, alguns conceitos chaves para entender melhor o aspecto da economia. Então, assim, a base da economia é o dinheiro. Né? O dinheiro é um dos aspectos. Né? O dinheiro, por assim dizer, é o objeto manifestado da prática econômica, assim como outros objetos que são os produtos. Então já temos aí uma ligação inicial, dinheiro e produto. Para se produzir o produto é preciso dinheiro e para se comprar determinado produto também é preciso o dinheiro. Então eles trazem uma dimensão do aspecto do pensamento libertário e cada um vai desenvolvendo, né, análise da questão do mercado, da teoria do trabalho, da teoria do valor. Então, são elementos essenciais e importantes no entendimento da economia. Então, iniciando com Adam Smith, um economista escocês, né, do universo britânico, é considerado aí o pai da economia moderna. Né? A sua obra mais famosa é uma investigação sobre a natureza e as causas da riqueza das nações, que geralmente é abreviado como A Riqueza das Nações, que foi publicado em 1776. E esse é o período que a Revolução Industrial está a todo vapor. Então, a preocupação dele é entender a causa da riqueza, a natureza, né, de como surge a riqueza. Mas, para tanto, né, isso já é a essência do pensamento liberal, né, que aí começa a surgir nesse período, né, o liberalismo econômico. Né. Antes de falar de liberalismo econômico, nós temos aspectos libertários, né, falando da liberdade. E isso aqui está dentro de um período, né, assim, de uma forma mais abrangente, do iluminismo na Europa, né, do século XVII até o século XVIII. Então, mas antes de falar sobre a natureza da causa da riqueza, né, falar sobre o dinheiro em si, ele elabora também aí uma outra obra, The Theory of Moral Sentiments, né, a teoria dos sentimentos morais, que
para se entender a causa das coisas, como as coisas são produzidas, é também interessante se entender um pouco do sentimento moral ou do comportamento humano. Então, o que é a tese central? O ser humano, que é uma criatura egoísta, é capaz de se colocar na figura de uma terceira pessoa ao realizar julgamentos morais. E se ele é capaz de se colocar no lugar de uma terceira pessoa ao realizar julgamentos morais, ele começa então a ter uma dimensão de preocupação com o próximo. E essa preocupação é levada a uma esfera de que para produzir ou para existir o bom senso ou a vida social, é preciso compartilhar espaço, é preciso compartilhar vida, assim como os recursos existentes na natureza. Agora, como que isso vai ser feito? Aí entra na questão moral, né? Temos um aspecto ético. Então, como que se realiza o julgamento moral acerca daquilo que está disponível na natureza? O ser humano, ele interfere no meio natural, ele retira da natureza os recursos e conforme as técnicas e as habilidades de cada um, surge toda a estrutura de produção. E com essa produção surge o lucro, né, a questão econômica. Então, nesse aspecto, falando dessa. Antes de falar da história de um lápis, então existe uma cadeia de produção. Então, quando o ser humano vivia ainda uma época que não existia todo esse avanço tecnológico e nem o desenvolvimento de indústrias, vamos ali no período mais da história primitiva da humanidade, que vivia assim uma comunidade, existiam apenas algumas práticas e técnicas de sobrevivência. O ser humano, evidentemente, ele desenvolve mais técnicas, quanto mais técnicas, mais tecnologias, a sociedade se torna complexa, e nessa complexidade, foi um exemplo que eu dei em outro momento, a questão da história de um lápis. Mas para que falar da história de um lápis? Né? O que isso simboliza? Né? Não é algo relacionado ao Adam Smith, é apenas como exemplo. Então, a história de um lápis, frequentemente associada ao economista Milton Friedman, que tem um vídeo que ficou bem conhecido na internet, na verdade foi popularizada, né, por Leonard Read, né, um ator e fundador da Foundation for Economic Education, né? E então esse ensaio é intitulado, né, I Pencil, né, Eu Lápis. O que é a história de um lápis? Né? É do ponto de vista de um lápis que narra a complexidade e a interconexão de processos necessários para criar um lápis comum. Então, né, nessa história é destacada como a produção de um simples lápis envolve a colaboração de inúmeras pessoas em diferentes partes do mundo e cada um contribui com sua especialização sem uma coordenação centralizada. Então, nesse sentido, né, pessoas de diferentes crenças, de diferentes formas de vida e de cultura, elas estão empenhadas no mesmo propósito, né, produzir um lápis. Então, isso representa aí uma das causas do surgimento da produção, ou uma das consequências da produção. Mas vamos para os aspectos aí do Adam Smith, né? A riqueza das nações, os pontos importantes que devemos nos atentar. Primeiramente, a divisão do trabalho, né? Produtividade, padronização e extensão da atividade produtiva à sociedade em geral. Então, para que dividir o trabalho? Não no sentido de dividir as classes, dividir as pessoas, para que as pessoas ficam divididas. Não é isso. É dividir o trabalho para ter mais eficiência. Quanto mais dividido em partes de técnicas, em cada parte ter um ramo especializado, maior vai ser a efetividade e melhor a produção. Você tem um resultado melhor.
pode-se até chegar a um ponto de produzir-se mais em um tempo melhor, que nós vamos ver essa teoria no David Ricardo. Então, o valor de uso e o valor de troca é um outro ponto importante aqui. Então, quando ele menciona, né, o valor de uso de um bem é dado pela sua utilidade, né? Então, o valor de uso, quanto mais útil aquele determinado produto, evidentemente mais produzido ele é, e se ele mais produzido é, aí entra na lógica da demanda e oferta. Então, quanto mais produzido, mais pessoas consumindo, você consegue manter o valor desse produto, de certo modo, mais baixo. Você produz bastante, produzindo bastante, você tem um constante fluxo, né, da troca desse produto pelo valor monetário, então você mantém um equilíbrio dessa lógica de valor estabilizado. E o valor de troca de um bem é dado pelo seu valor no mercado. Qual que é o seu valor no mercado? O valor no mercado pode ser pelo fator de escassez, pode entrar na questão da utilidade, né, e o quanto, né, se gasta para produzir, que é uma das questões da causa da produção que ele vai analisar. Para se produzir, é preciso gastar. Vamos lá, até para produzir dinheiro, eu preciso de dinheiro, porque eu preciso comprar os recursos, né, para produzir o objeto chamado dinheiro. Se for a cédula, né, tem todo o aspecto de produção, a celulose, né, que é o papel, né, tem a tinta, então tem o custo. Então, qual que é o valor de uma nota de R$ 2? O valor de uma nota de R$ 2 é R$ 2 ou é menos? Então, a partir do momento que eu coloco essa nota no mercado, ela realmente está valendo R$ 2, ela corresponde, e essa nota de R$ 2, eu vou lá, compro o item de R$ 2, mas aquele item produzido, ele corresponde aos R$ 2, qual que é o custo para produzir esses produtos? E nessa diferença, às vezes, né, do produto real que já existe na natureza e com aquilo que se produz e a necessidade de compra, surge um elemento que aí o Adam Smith ele começa a detectar, depois o David Ricardo e depois vários outros economistas, que é a questão da inflação. Mas vamos lá. A autorregulação dos mercados, o mercado de trabalho, que é o valor dos salários, né? Então parte do custo tem a ver com a questão do valor dos salários, né? O mercado de trabalho, de certo modo, ele vai autorregular o salário, é uma forma de controlar, né, o quanto se ganha. O mercado de bens, o que seria? É a quantidade de produtos. Então temos essa quantidade de produtos disponíveis no mercado, é ali que nós vamos conseguir comprar. E dentro desse contexto, né, existe que, principalmente no período do, do Adam Smith, surge uma expressão estrangeira, né? O mercado ele tem a capacidade de se autorregular, ele não precisa de uma interferência do Estado, de uma interferência externa. E por isso aí surge nesse período, não é do Adam Smith, né, é de um economista francês chamado Turgot, que é o ministro das Finanças, né, de Luís XIV, que ele diz, né, deixar fazer, deixar passar, né, é um princípio neoliberal. E sendo assim, esse princípio neoliberal, né, o próprio Adam Smith também utiliza um termo que é chamado a mão invisível, que ele argumentava que, ao buscar seus próprios interesses egoístas, os indivíduos agindo no mercado contribuem involuntariamente para o bem-estar da sociedade como um todo. Então não tem a necessidade de somente do Estado intervir, né? Cada um agindo dentro dos seus próprios interesses, na necessidade de sobrevivência, isso vai gerar uma lógica, né, uma relação de bem-estar da sociedade. Certo? Então temos que analisar esses pontos importantes: divisão do trabalho, valor de uso e valor de troca, saber essa diferença e a autorregulação dos mercados.
Agora, a autorregulação não é esse laissez-faire, que é deixar fazer e deixar passar. A autorregulação é de acordo com a própria dinâmica do mercado, ou seja, pela dinâmica da economia, ou seja, qual que é o valor de determinado produto? O valor de determinado produto é pela sua utilidade, o quanto se gasta para produzir determinado produto. A partir do momento que tem essa relação, então vai se regulando. Deixar fazer, deixar passar é como se de fato fosse um princípio de uma isenção total, né, da figura do Estado, como se não houvesse uma necessidade de intervir na economia. Mas há uma necessidade de intervir na economia. Esse pode ser um princípio não conservador, né, do liberalismo. Aí depois temos o David Ricardo também, o outro teórico, né, econômico britânico, um período ali próximo ao Adam Smith. E o que ele traz como, né, reflexão? Ele continua, né, refletindo sobre essas questões do valor, né, do produto, e aí ele vai falar sobre a teoria do valor trabalho. Então, o que ele vai falar? Que a teoria do valor trabalho, argumentando que o valor de uma mercadoria é determinado pela quantidade de trabalho necessário para produzi-lo. Essa teoria foi uma continuação do trabalho de Adam Smith, certo? Uma outra, um outro aspecto importante, né, do pensamento de David Ricardo é o comparative advantage, que é a vantagem comparativa. O que seria? Os benefícios do comércio internacional. Então ele argumentou que mesmo que um país seja mais eficiente, né, a produção de todos os bens que outro país, ainda assim seria benéfico para ambos os países se especializarem na produção do bem e que tenham uma vantagem comparativa e depois comercializarem entre si. Né? Então, vou comentar sobre isso aqui. Então, vamos colocar um exemplo aqui entre Portugal e Inglaterra. Né? E apenas dois bens, né? Vinho e roupa. Então, decidiu medir todos os custos relativos de produção expressos em horas de trabalho. Então, temos lá horas de trabalho, unidade produzida. Então, a Inglaterra, em questão, né, de roupa, 63 horas. E Portugal, 120 horas. O vinho, na Inglaterra, 70 horas, né, para produzir X, né, por unidade produzida. Aí temos que, aqui não estou falando de valor. E Portugal, 80. Então, assim, no primeiro momento, olharmos essa tabela, se temos mais horas para algo ser produzido, pode ser então que o custo esteja elevado. Então, quem, de certo modo, que tem uma vantagem comparativa em termos de produção é quem tem menos horas ou necessita de menos horas de trabalho para produzir determinado produto. Então, a Inglaterra tem uma vantagem comparativa a Portugal, né? Tanto na roupa, assim como o vinho. Aqui eu estou colocando um caso de exemplo, estou dizendo que é assim na verdade. Então, cada país, né, ele vai ter essa vantagem comparativa, desde que ele consiga especializar a sua mão de obra para que, de fato, ele consiga produzir por de fato. Então, isso é importante nos aspectos da economia geral e determina valor, a quantidade de horas, a quantidade de pessoas, a quantidade de energia gasta. Então, a partir do momento, vamos pegar o caso no Brasil, então, ele vai se especializar em produzir, exemplo aqui, partes de trator. Então, a indústria interna do Brasil, né, a siderúrgica, a metalúrgica, as fábricas ali, elas especializam e toda uma mão de obra qualificada, aí entra um aspecto da educação, é preciso uma mão de obra qualificada para de fato conseguir produzir com essa eficiência, né, máquinas boas, avançadas, e aí produzindo com essa eficiência um número menor de horas, mas nesse número menor de horas você mantém um nível de produção elevado, então mostra eficiência,
De certo modo, dependendo aí, se você tem menos número de horas, o custo é menor. E se o imposto é cobrado internamente, que aí tem um outro aspecto, uma outra variável, que a questão do imposto também for menor, você vai ter um custo menor de produção e na hora de competir no mercado internacional fica mais fácil, certo? Um exemplo, apenas exemplo, não estou entrando no mérito partidário, né? Por favor. Atualmente, o presidente do Brasil ele está lá na Arábia Saudita, está fechando o acordo entre a Arábia Saudita e a Embraer. A Embraer, como nós já sabemos, e aqui eu não estou entrando no mérito se é privatizada, se é público, estou dizendo, é uma empresa altamente eficiente, ela consegue competir internacionalmente com outras empresas, né, de outros países com o custo das suas aeronaves no valor mais acessível, que de certo modo aí vai beneficiar a Arábia Saudita nisso, e o Brasil aí vai ter um acordo, provavelmente conseguir ter outros tipos de produto com um valor mais baixo. Aí entra acordo econômico entre os países. Então, isso seria a vantagem comparativa. Então, temos aqui o exemplo. Então, se temos o vinho, voltando à questão, né, Portugal e Inglaterra, eu estou mencionando até isso porque nesse período existia uma grande disputa exatamente entre a economia portuguesa e a inglesa. Isso a gente está falando de século XVIII, né? Século XVII, século XVIII. Bom, então temos o vinho, aí você vê dividido em 70 horas por 80 horas, né, o que a Inglaterra consegue produzir. Ela tem uma vantagem comparativa. E na hora de realmente comercializar isso internacionalmente, ela tem essa vantagem econômica. E aí, para finalizar, né, com o John Keynes, já, né, ali no final do século XIX, e fica ali, né, no período, ele pega o período ali das duas grandes guerras, né, a primeira guerra ali continental, né, a primeira guerra mundial, a segunda guerra mundial, né, antes da segunda guerra mundial, um período de crise, né, e aí ele tem um livro, né, que é a bíblia da economia moderna também, que é a teoria geral, né, do emprego, dos juros e do dinheiro. E o que ele vai levantar? Porque existe muito essa questão que se o Estado deve intervir, se o Estado não deve intervir, se os programas de assistência social são unicamente assistencialistas ou eles não são bons para a população. Né? Algumas pessoas, de forma muito descabida e sem saber dos conceitos, vão dizer que todo assistencialismo é uma ideia socialista, mas estão bem equivocados, porque toda essa ideia de assistência social, vamos tirar o termo assistencialismo, que as pessoas já colocam no sentido pejorativo, surge exatamente dentro do universo libertário, né, por assim dizer, influenciado pelo humanismo, enxergando, né, todo ser humano com grande valor, com respeito à importância da integridade física, emocional e por aí vai. Então, falando ainda, né, assim, ampliando um pouco mais a questão desse cuidado com o ser humano, o cuidado social, não somente o cuidado individual, nós pararmos para pensar, vamos rapidamente para o período vitoriano, a Rainha Vitória, vamos falar da realeza, a monarquia, que algumas pessoas vão dizer, olha, a realeza britânica não cuida de ninguém, não está nem aí com o povo, mas por incrível que pareça, foi exatamente no período, né, vitoriano que surgem vários abrigos, né, várias instituições estatais, né, sociais, para ajudar as pessoas, né, os abrigos, pessoas com fome, né, os órfãos. Então, caberia a quem cuidar dessas pessoas? Cabe ao Estado, né? Não só no sentido fechado, que algumas pessoas vão dizer paternalista, né, populista, mas cabe ao Estado, enquanto uma instituição máxima, de zelar pelas pessoas. Tanto que a partir dessas ideias, né, humanistas e libertárias
surge até mesmo o modelo das constituições federais, que por elas existem os direitos permanentes ou os direitos perpétuos, que neles que temos a base daquilo que deve ser preservado: a vida, a integridade humana, a saúde, a propriedade privada e por aí vai. Mas voltando aqui na questão do John Keynes, o que, que ele propõe? Né, que há pessoas, né, os libertários mais conservadores, né, eles são críticos do John Keynes, porque o que, que ele diz? O keynesianismo. Né, Keynes defendeu durante a crise a intervenção do Estado na economia para que as coisas se resolvessem contra os princípios do liberalismo, né, que é o Estado mínimo. Então, de certo modo, ele houve um choque, né, ideológico. Falou: pera lá, eu sou liberalista, eu quero um Estado mínimo, então como que eu vou exigir, que eu posso esperar que o Estado vai resolver a questão? Bom, temos um exemplo. É, Durante o período da pandemia, né, um dos grandes que conseguiram resgatar as estruturas ou manter as estruturas sociais, econômicas e políticas foi o próprio Estado. É só você pegar exemplos das grandes democracias ou exemplos de pensamento, né, liberal no mundo. Se o Estado não tivesse injetado dinheiro, tivesse socorrido a economia, seria difícil. Ou poderíamos estar em uma situação bem pior, né, ou uma situação mais difícil que estamos hoje. Então, existe sim, durante a crise. Tanto que um outro exemplo aqui é comentário acerca da história econômica do Brasil, novamente, não entrando em questões partidárias. O próprio modelo econômico do PT, desde o primeiro mandato do Lula, ele pautado nesse aqui, no keynesianismo. O modelo político econômico do PT é um modelo econômico político keynesianista, certo? Já depois, né, nessa alternância, né, para o Temer e depois com o Bolsonaro, permanece no modelo liberal. Aí podemos dizer que é um liberalismo mais conservador, uma outra teoria realmente desse Estado mínimo, né, enxugando o Estado, e na outra ponta, né, uma expansão, né, a presença do Estado como movimentação da própria economia, né, um incentivador, né, dessa dinâmica econômica. Não seria até aqui o John Keynes, né, esses aspectos de reflexão. Então, o que temos também, todo esse universo, né, falando desde o Adam Smith, uma questão social. O dinheiro ele não é um fator desagregado da vida social. E o princípio libertário ele sempre tem, né, como pauta do seu pensamento inicial o contratualismo. As pessoas vivendo nessa troca de interesses, e para que de fato exista uma harmonia, uma ordem social, surge a perspectiva, né, das relações econômicas e das relações de valores.